O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória ao Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória. Olha, vocês me perdoam, porque o que eu vou falar agora vai deixar muita gente com fome, porque a gente vai falar de pão. Então, mas depois a gente voltando para cá, a gente vai poder tomar o nosso cafezinho da manhã, né? Principalmente no domingo, que é gostoso. Mas falando de pão, vamos dar uma olhada na nossa primeira leitura, porque nós já começamos com um texto que fala a respeito de pãezinhos. E essa leitura nos chama a atenção porque os pãezinhos que foram doados por um homem, a intenção do homem de doar esses pãezinhos no santuário era porque ele recebeu uma bênção tão especial de Deus da terra dele produzir com fartura, que ele decide levar para o profeta Eliseu alguns pãezinhos. Algo em torno de uns 20 pãezinhos de cevada. Só que Eliseu, ele faz um pedido a este homem. Eliseu diz assim: olha, você que trouxe esses pãezinhos, faça um favor para mim. Dá ao povo esses pãezinhos para que o povo coma. O homem, ele veio numa atitude de ação de graças, porque ele recebeu algo com fartura. Mas quando foi para dar 20 pãezinhos para aproximadamente 100 pessoas, o homem ficou na dúvida. O homem fez um questionamento, né? Mas
como dar esses pãezinhos para 100 pessoas, 20 pãezinhos para 100 pessoas, será que vai dar? E o homem acaba não acreditando. E olha, meus irmãos, talvez a base que começa a introduzir o egoísmo dentro do coração humano está justamente nessa situação e nessa pergunta que a gente faz. Como que eu vou distribuir tão pouco para tanta gente? E às vezes a nossa visão é essa. Nossa, mas eu recebo tão pouco. O que eu tenho condições de colocar em casa é o mínimo, é o essencial para viver. E como que eu vou ajudar os meus irmãos se eu tenho tão pouco? E quando a gente vai pensando dessa forma, podemos abrir espaço para o egoísmo no nosso coração. E a verdade é essa. Às vezes, nós sempre achamos que tudo que nós temos dentro da nossa casa ainda é pouco para nos satisfazer. É tão bonito quando a gente encontra uma família que diz assim: olha, graças a Deus, o que eu tenho é o suficiente para eu viver. E a pessoa consegue fazer daquilo que ela tem um espírito de ação de graças, que ela vive muito feliz. E às vezes as pessoas olham para a casa da família e falam assim: nossa, mas você tem tão pouco. E a pessoa fala: não, eu tenho o suficiente para viver e eu sou muito feliz com a minha vida, né? Às vezes sempre falta, nós achamos que falta alguma coisa dentro da nossa casa. Conseguimos um bem, conseguimos uma vitória, daqui a pouco a gente sente: mas agora está faltando isso. E assim, de falta em falta, a gente sempre vai querendo mais, né? Mas o milagre verdadeiro nessa leitura está no fato de nós descobrirmos que o pouco que temos, quando nós abrimos o nosso espírito para Deus, é muito. E a gente agradece a Deus. E aí então, Eliseu, ele pede uma segunda vez para esse homem que estava fazendo bem. E Eliseu fala pela segunda vez assim: olha, dá a esse povo para que eles possam comer dos pãezinhos. Porque assim diz o Senhor Deus: eles comerão e ainda sobrará. E o homem distribuiu os pãezinhos e de fato ainda sobrou. Então aí a gente já vê o quanto que é importante que nós compreendamos assim: eu tenho um pouquinho, mas à medida em que eu partilho o pouquinho que eu tenho, vai acontecendo que vai sobrando as coisas. E a carta aos Efésios também traz uma outra atenção para nós termos na nossa vida. O egoísmo é a atitude que destrói a comunhão e a atitude que destrói a unidade diante de todas as coisas. À medida em que eu quero juntar, eu não consigo construir comunhão. E aí a gente vê a situação do planeta, aonde 20% da população tem de tudo do bom e do melhor, enquanto que 80% não tem praticamente nada. Uma situação triste. E os 20% que tem praticamente tudo do bom e do melhor não estão satisfeitos com o que têm, querem mais. Então São Paulo diz que a melhor dignidade da pessoa, ou seja, a melhor vocação da pessoa, está em compreender o próximo para poder suportar a pessoa no amor, porque quando nós suportamos a pessoa, nós temos condições de partilhar com a pessoa. E isso requer duas virtudes. Primeiro, humildade. Ter a coragem de se oferecer ao próximo. Só partilha, às vezes, a pessoa que passou necessidade. A gente vê que entre as pessoas que pouco têm, são as pessoas que às vezes mais partilham. E aí, a humildade, gente, é uma virtude que nos abre, que nos dá uma nova visão para a vida. Os japoneses, eles passaram por muitas situações difíceis. E os japoneses, eles tomaram como exemplo o broto do bambu, né? o bambuzal, o pé de bambuzal. Por quê? Porque diante daquelas situações de tempestades, de coisas tristes que acontecem lá pela região do Japão, e tantas coisas que destroem as cidades lá, eles olham o exemplo do bambuzal
E quando passa um vento muito forte e impetuoso, o bambuzal, ele se curva até o chão por causa do vento, que vai serrando todas as coisas, mas depois que o vento passa, ele volta de novo à posição normal dele. Então, às vezes nós precisamos nos curvar até o chão, fazer uma experiência triste na nossa vida, passar por apuro para a gente poder se levantar de novo e reconstruir a nossa história. Então, a humildade é exatamente isso. E a mansidão, o equilíbrio, né? Hoje, talvez, nós agimos dessa forma. A nossa ansiedade, a falta de mansidão entre nós é tão grande que a gente não come para ficar satisfeito. A gente come até sentir a sensação de inchaço no corpo. É impressionante, né? A gente não come o essencial. A gente vai comendo, 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 e quando a gente passa mal, a gente fala assim, ai, comi demais, né? Então a gente acaba deturpando todas as coisas. E aí São Paulo continua dizendo, né? A unidade está quando nós percebemos que nós construímos e formamos um único corpo e um só Espírito. Por isso que São Paulo diz que há um só Senhor, que existe uma só fé e que existe um só batismo. Isso é tão verdade que nós, dentro do contexto católico, não rebatizamos a pessoa. Não existe um rebatismo. Vamos supor uma coisa, se uma pessoa de outra religião, de outra denominação religiosa decide vir para a comunidade católica, nós não fazemos um novo batismo dizendo assim, olha, você precisa refazer o seu batismo. O texto bíblico é tão claro, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, porque é um só Deus que é Pai de todos. Às vezes procuramos Deus de diversas maneiras. O budista procura a sua maneira, o pentecostal procura a sua maneira, mas não nos esqueçamos que Deus é Pai de todos. E olha como que São Paulo fala de maneira bela, né? Deus está acima de todos, Deus está no meio de todos e Deus está em todos. E aí a gente vê a grandeza de quem é Deus para nós. E nós também, católicos, não podemos monopolizar Deus para nós, achando que só nós temos a Deus, né? E aí, para finalizar a reflexão, vamos olhar para o Evangelho de hoje, que o Evangelho também é espetacular no sentido de deixar a gente com fome de falar de pão de novo, né? Porque Jesus alimenta uma multidão, e o interessante é que o texto bíblico deixa claro que essa multidão ela estava na beirada de um deserto, ou seja, Jesus alimenta o povo no lugar deserto, no lugar onde não tem o que comer, aonde não tem alimento. E o que Jesus, o nosso bom mestre, queria fazer? Jesus, ele estava naquele tempo de ensinar os seus discípulos. Ele precisava ensinar os seus discípulos. E uma das coisas que Jesus queria ensinar aqui no Evangelho de hoje para os seus discípulos era o dom dos discípulos aprenderem a partilhar com as pessoas aquilo que eles tinham. Então Jesus pretendia despertar sentimentos de altruísmo no coração dos seus discípulos. Que os discípulos pudessem enxergar as necessidades das pessoas que estão ao seu redor, dos vizinhos, daqueles amigos que estavam ao seu redor, das pessoas que conviviam com ele. Então, para provar, Jesus pergunta para Filipe: "Ô Filipe, onde vamos comprar pão para que estes possam comer?" E aí Jesus coloca Filipe numa sinuca de bico, porque na beirada de um deserto, aonde não tinha padaria, o que Filipe ia fazer? E aí Filipe, olha a preocupação de Filipe. Filipe faz como também aquela pessoa da primeira leitura, aquele homem da primeira leitura. Olha, enxerga praticamente ali 5.000 pessoas ao seu redor, ele fala assim: "Ih, mestre, o que a gente faz agora? O valor que a gente tem aqui no bolso é pouco. E mesmo que a gente tivesse 200 moedas de prata, mesmo que a gente tivesse isso,
não seria o suficiente para dar um pouquinho para cada um comer. E olha que interessante os detalhes do Evangelho que passam quase desapercebidos, né? Primeiro, que quem escreve o Evangelho faz uma observação dizendo assim: estava próxima a festa da Páscoa. E muitos que estavam ali estavam como peregrinos, porque quando acontecia a festa da Páscoa, as pessoas subiam para a cidade e aí viviam como peregrinos. E aí, meus irmãos, quando a gente vai como peregrino para a Aparecida, o que a gente faz? A gente pode até levar um dinheirinho no bolso, mas não vem que não tem. Quando a gente vai para a Aparecida, a gente sempre leva um lanchinho, a gente sempre leva uma mochila com pão, com ovo, com alguma coisa diferente, ou com uma farofa, cada um leva. Hoje, nós temos sentimentos cristãos e a gente acaba lá em Aparecida partilhando as coisas que a gente tem. Esse sentimento ainda não tinha no tempo de Jesus. Hoje nós olhamos as coisas com um olhar cristão, mas naquele tempo ainda não tinha esse olhar. Então todos estavam ali. E aí, quando Filipe percebe que não tinha o que oferecer, e eles estavam ali como peregrinos, de repente chega André, que olha para uma criança e percebe que a criança arrasou naquilo que ela fez. Quando Jesus estava conversando com Filipe a respeito de alimentar o povo, a criança com certeza olhou para aquilo que ela tinha e falou assim: olha, eu tenho aqui comida, vocês querem? E aí André olha para a atitude da criança e fala assim: mestre, tem um menino aqui, olha, ele tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus falou assim: como esse menininho tem e quer distribuir, distribua, passe a distribuir. Gente, na condição de peregrinos, com certeza, todo mundo que tinha uma mochilinha ali, deve ter morrido de vergonha pelo fato de uma criança ter a coragem de partilhar coisas que muitos não tiveram a coragem de partilhar. E aí o que acontece? Jesus, oferecendo essa possibilidade, esse início de caminho para a partilha, acontece ali o milagre que todo mundo passa a partilhar aquilo que tem. E aí Jesus pronuncia a bênção sobre aquele pão, aqueles 5 pãezinhos, aqueles 2 peixinhos, que à medida em que vai se distribuindo, vai aparecendo a comida, vai aparecendo, vai se multiplicando e as coisas vão acontecendo e sobra o alimento. A gente sabe, as pessoas de comunidades aqui presentes sabem, que quando a gente convida para fazer um jantar comunitário ou para fazer um lanche comunitário, sempre sobra. Sempre sobra. Então, é esse o maior milagre que acontece. Quando nós somos corajosos para partilhar aquilo que nós temos, sempre vai sobrar o alimento. Pena que muita gente que tem o poder não tem coragem de partilhar aquilo que possui. Pena. Mas aprendamos com o nosso Mestre Jesus, porque ele dá uma lição de vida para nós. Esse texto do Evangelho de João é a primeira parte do texto que fala a respeito de Jesus como pão da vida. Então Jesus faz um milagre na multiplicação dos pães, para depois ele dizer: olha, eu é que sacio, eu que sou o pão da vida, eu que mudo o coração das pessoas, sou eu que ensino a partilhar. E nós sabemos que a Eucaristia é o modo mais belo da partilha da vida de Jesus. A Eucaristia é oferecida a todos nós, nos recordando que Jesus nos pede que nós partilhemos também a nossa vida com o próximo. Então vamos ficar em pé e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai,